Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. É o microfone Jovem Pan na Europa. Ascensão do Donald Trump holandês. Que história é essa, Ulisses Neto? Com imagens agora aqui no Jornal da Manhã. Você prometeu e voltou. Bom dia, Ulisses. Bom dia mais uma vez, Thiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa semana a gente vai ter uma prévia dos caminhos que a Europa está tomando. A Holanda, um dos países mais tolerantes, né, e progressistas do continente, ou pelo menos era isso que se convencionou pensar nos últimos tempos, está dando uma guinada surpreendente para a extrema-direita. O país vai às urnas nesta quarta-feira para eleger seu novo parlamento e as pesquisas até aqui indicam que a ascensão do Partido pela Liberdade, que na sigla em holandês se chama PVV, essa ascensão deve ser ratificada nas urnas. Vocês já devem ter ouvido sobre Geert Wilders nos últimos dias, ele ficou muito conhecido ao redor do mundo. A imprensa internacional está chamando o líder do PVV de Donald Trump holandês, o que na verdade talvez seja até forçar um pouco a barra com o próprio Donald Trump, porque o presidente americano nem de longe é tão agressivo quanto Geert Wilders. O político holandês quer, por exemplo, proibir o Corão e diz que a ideia é fazer a mesma coisa que a Holanda fez com o Mein Kampf. Também pretende fechar mesquitas, tirar a Holanda da União Europeia e restabelecer a antiga moeda holandesa que circulava antes do euro, o florim neerlandês. Os mais otimistas vão lembrar que a chance de Geert Wilders virar líder de governo na Holanda é praticamente zero, mesmo que o partido dele vença as eleições. Claro que falaram isso também do Trump, né? Mas o caso da Holanda é um pouco mais complexo porque, numericamente falando, só um milagre fará que qualquer um dos partidos concorrendo atinja a maioria no parlamento. Então seriam necessárias 76 cadeiras, né, para formar o governo de maioria, e as projeções indicam que o PVV deve ficar com 25 cadeiras, então muito longe dessa maioria absoluta. Na Holanda, tradicionalmente, se fazem coalizões para formar o governo e todos os outros grandes partidos já se recusaram a trabalhar com Geert Wilders, disseram que não vão se aliar ao PVV. A questão aqui é mais simbólica, porque ao contrário da França, da Grécia ou dos Estados Unidos, a Holanda não tem, ao menos à primeira vista, problemas econômicos e sociais que justifiquem essa guinada para nenhum extremo político, né? Na Grécia foi uma guinada para a extrema esquerda, na França existe esse movimento de guinada à extrema direita. O desemprego na Holanda é praticamente inexistente, a economia vem crescendo por lá. E ainda assim a imigração se tornou uma questão central no debate político do país, que abriu espaço para o PVV pregar o que eles chamam de desislamização da Holanda. E embora Geert Wilders não tenha grandes chances de se tornar primeiro-ministro, a força que o partido dele tem conquistado influencia diretamente as outras legendas, principalmente as mais estabelecidas. O atual primeiro-ministro, por exemplo, Mark Rutte, tem adotado uma versão levemente suavizada desse discurso anti-imigração, como está acontecendo na França, né? A candidata Marine Le Pen tem um discurso muito duro, as pesquisas indicam que ela não tem tanta chance assim de se tornar presidente do país, ainda que vá disputar o segundo turno, mas os outros candidatos vão pegando alguns pontos da fala dela que interessam ao eleitorado. François Fillon foi o que fez melhor isso até eclodir aquele escândalo de corrupção contra ele. Mas então, mesmo que não exista a chance grande do PVV se tornar governo, a contaminação desse discurso radical, ela acontece com as outras legendas também, viu, Thiago? Professor Vila. É uma questão interessante, Ulisses, a gente pensar também, que a gente intitula os movimentos ou de extrema-direita ou de extrema-esquerda, mas muitas vezes a questão fundamental da Holanda ou da França em relação a esses pontos que você destacou é a questão da imigração, né? Essa recente, né? E é um problema. Eu estou aqui em São Paulo, isso para mim aqui não é problema, mas para quem vive na Itália, quem vive na França, na Alemanha, na Holanda, é um problema. É sim, de uma hora para outra, chegam milhares e milhares de pessoas com outra visão de mundo, outra religião. O papel da mulher, qual é o papel da mulher na religião islâmica, né? Outros hábitos, em suma, e quando você não tem uma adaptação desses que chegam à sociedade onde eles estão se instalando, né? Ao contrário, é uma relação em que eles querem manter seu modo de vida independente de onde estão, cria tensão. Esse é um problema complicado. Nós, no Brasil, muitas vezes dissertamos sobre isso, falamos, mas não sabemos o que é viver essa situação. Por exemplo, no caso da França, a questão do véu, né? Questão de alguns anos atrás.
Foi o Estado francês que proibiu o uso do véu. E isso foi uma vitória, naquele momento, do Estado e das próprias mulheres, porque as famílias impunham usar os véus, as meninas utilizarem do véu e tal. Então é um negócio complicado. Eu imagino, a Holanda tem uma longa história, nós não precisamos nem falar. Inclusive uma relação, em certo momento, com a história do Brasil colonial, né, no século XVII. Tudo isso. Aí, quando um partido coloca essas questões, eu conheço muito pouco da Holanda contemporânea e tal, né? Quase nada. Coloca essas questões, a pergunta que é, internamente, quer alterar a Constituição, quer limitar a liberdade de circulação do cidadão, se não quer nada disso em relação aos holandeses, a questão que envolve os imigrantes, aí são outros 500. Agora, para concluir, para não me estender, porque essa é uma questão complicada, a questão de sair da União Europeia, muitos querem sair. Entrar no euro foi uma burrada. Quando as pessoas falavam que isso ia dar no que deu, e a Inglaterra foi esperta, não entrou na zona do euro, porque ia dar esses problemas, como deu. Não é possível ter uma moeda única sem união política. Essa era a questão central colocada na época. Como não há união política efetiva, ter uma moeda única deu no que deu, que é um desastre. Não, é verdade, Vila. Existem pontos importantes, como você falou, da falta de adaptação, né, de alguns grupos imigrantes, mas a questão central, que talvez às vezes passe ao largo desse debate, é que existe uma generalização do discurso anti-imigração. Eu, por exemplo, sou um imigrante aqui também, né? E existem milhares de pessoas que estão nessa mesma condição como eu aqui, contribuindo para a sociedade britânica, pagando os impostos, ajudando de alguma forma, seja no trabalho, ou intelectualmente, ou que seja, a fazer com que esses países aqui da União Europeia tenham um crescimento econômico significativo, né? E também na produção, e como a gente disse, artística, intelectual, econômica, que depende muito também dos imigrantes. Então, cria-se um sentimento nesse tipo de discurso contra todo tipo de imigração, que acaba sendo prejudicial para esses outros grupos que estão aqui no país também, né? Na Holanda existe essa generalização hoje, como, por exemplo, o candidato prega a proibir o Corão. A liberdade religiosa ela também tem que ser respeitada. Né? Fechar a mesquita não pode ser algo que a gente acha que seja razoável. Né? Então, quando se vai a esses extremos é que a questão fica ainda mais delicada. Né?